Muito bem, galera, vamos lá então. Luz, câmera, ação. 25 de janeiro, né? Eu, Ricardo Overan, aqui, você já me conhece, etc e tal. E hoje a gente vai bater um papo sobre o filme The Old Guard, A Velha Guarda, né? Escrevi uma crítica, levei um tempo elaborando a crítica desse filme, né? A The Old Guard, A Velha Guarda. É um filme do Netflix. E eu publiquei então a crítica disso daqui lá no meu blog, tá aí atrás tá atrás da filmagem aqui, né, no cenário. Quem quiser ver, entra lá no blog roveran.wordpress.com, vai estar lá na descrição do vídeo, tem o endereço lá da crítica para vocês lerem. E bom, o que a gente tem a dizer sobre este filme? Muito! A gente tem muito a dizer sobre esse filme. Esse filme se tornou, assim, para mim, um filme muito especial. Eu vou explicar para vocês por qual motivo. E já vou explicar também porque é uma coisa muito contraditória. E a gente vai chegar lá. Tá? É um paradoxo que eu me deparei. O The Old Guard, para mim, é um grande paradoxo. Por que ele é um grande paradoxo? Porque, em primeiro lugar, é um filme militante de esquerda. Ponto. É um filme militante de esquerda, tá? Em segundo lugar, porque ele não é ruim. Porque a proposta do autor, a proposta do roteirista, do Greg Rucka, para quem não sabe, o Greg Rucka já escreveu para Marvel, lá para o Wolverine, já escreveu para DC, lá para o Batman, entre outros grandes nomes, quer dizer assim, entre outros grandes personagens das histórias em quadrinhos. O seu Greg Rucka já teve a mão dele lá mexendo nesses personagens. Ele decidiu lançar pela Image Comics uma coleção de 5 HQs, contando então a história de um grupo de super-heróis, né? Assim, entre várias aspas, super-heróis, que eles são, né, assim, imortais. No final das contas, não são exatamente imortais, né? Mas eu não vou quebrar o barato de ninguém que vai assistir o filme, que tem o lance deles lá, vocês vão entender. Na verdade, eles são pessoas que têm um poder de cura, assim, igual ao do Wolverine, inimaginável. Não tem ossos de adamantio, não tem garras, etc. Mas são, então, ali pessoas que têm por dizer assim, um fator de cura fenomenal, que é capaz até de ressuscitar eles. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da parte técnica, antes da gente entrar na questão do filme propriamente dito, tá? Na parte técnica, tudo contribui. A fotografia é legal, ela contribui. A música é legal, ela contribui, né? Tem um momento em que a cena tem mais ação, pá, entra aquela música de ação. Tem um momento que é aquela mais reflexão, entra aquela musiquinha de reflexão. Ela tem os momentos certos, mas ela é técnica. Não é como o Vingadores, né? Que você sai do cinema com a música com a trilha sonora na cabeça. Não é como De Volta para o Futuro, que você vai cantar a trilha sonora por anos. Enfim, não é como o Parque dos Dinossauros, não é como... enfim, uma série de outros filmes que a música entra na sua cabeça e cola. Na fotografia é a mesma coisa. É difícil, inclusive, você ter uma fotografia de filme como referência. Mas tudo bem, no final das contas, a não ser que seja uma coisa extraordinária, né? Enfim, a não ser que seja uma coisa muito extraordinária, como aquele filme que agora me fugiu o nome, do Leonardo DiCaprio, que ele vai sonhando e entra no sonho do sonho do sonho. Eu realmente esqueci o nome, eu sou esquecido. Mas enfim, ali a fotografia faz toda a diferença, né? E também a edição. O trabalho de edição deste filme aqui pecou bastante. Tem momentos de luta, né? Tem momentos de luta. O momento de luta onde conta muito sobre a personalidade do personagem, né, que você está assistindo. Se ele é um cara aguerrido, se ele é um cara decidido, como que ele pensa, como que ele age, quais são os valores, quais são os princípios, quem é aquela pessoa de verdade. Isso daí o The Old Guard perdeu, por causa da edição, que fez muitos cortes. E o roteiro também tem um pecadinho ali, que é o seguinte: são momentos de reflexão muito esparsos. Você vai assistir um filme de super-heróis, você pressupõe lutas, né? Quem vê aqui o personagem principal, a Andy, né, do The Old Guard, ela lembra muito a Trinity do Matrix. Então você fica esperando, e aí você vê aquela personalidade de mulher durona, mulher lutadora nela. Você bala, tiro e espada, comendo solto e machado, e
voando para todo lado, o que você imagina? Você imagina que você vai ter na sua frente um blade de saias. Você fala, não, um blade no mínimo, né? E, bem, o que você se depara com uma série de reflexões de que você precisa ser longânimo, você precisa ter paciência para você consumir aquilo ali. Tirando esses pecadinhos assim de roteiro e tal, sobra da parte técnica, vai sobrar mesmo a direção. A direção é muito cautelosa com a mensagem. O gibi, já vou avisar para vocês, lá no blog tem os 5 gibis para download, tá? Mas assim, os gibis já são militantes, eles já são militantes, não tem a menor dúvida disso, são mais militantes que o filme, inclusive, tá? Não são lacradores propriamente ditos, mas são militantes. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, porque esse ponto é o ponto que a gente precisa realmente conversar. Fora isso, os personagens, os atores que atuaram ali vivendo, né, na pele desses personagens, foram todos bons, com destaque para protagonista. Não tem o que dizer, a mulher parece que foi nascida para fazer o papel e fez muito bem, né? O personagem, assim, pela natureza dele mesmo, pelo roteiro e entre outros fatores que a gente vai falar agora, é um personagem pedante pra caramba, um personagem petulante, um personagem, às vezes, anda a maior parte do tempo assim com ar de nojo. Ai, que saco! Ai, que vida horrível! Né? Que tédio! Esse tipo de coisa, esse ar, mas ele é próprio da personagem principal mesmo, conforme o roteiro, né? Você imagina, essa daqui é a história de uma mulher, pelo menos se pressupõe a dizer que o personagem principal está vivo para aí há mais de 6.000 anos. Então, nesta vivência de mais de 6.000 anos, você tem alguém que de fato ia estar aí nos anos 2020 de saco na lua com a vida, né? Assim, pô, escuta, e aí, né? Então, essa é a parte mais técnica mesmo. A gente tem muito pouco para comentar da parte técnica, porque ela foi de fato bastante técnica, né? Exceto os pecadinhos de roteiro, os pecadinhos de edição, que não estragam o filme, não estragam assim profundamente a experiência. Eu acho que a parte da edição estraga um pouco da experiência, que você quer ver o personagem lutando e você quer ver aquela coisa acontecendo e de repente tem cortes que você não está esperando, né? E você fala, pô, eu queria saber mais, né? Mas enfim, tudo bem. Também não é o fim do mundo. Agora, a parte da militância que é o que mais me incomoda. E eu digo pra vocês por quê. Porque, em primeiro lugar, vou repetir, o filme é bom. O Greg Hooker não enganou ninguém. A Dina, que é a diretora, a Dina, que é a diretora do filme, o nome dela completo é Dina Prince Bythewood, né? Esse é um nome bem sui generis, né? O que acontece? Essa mulher, ela escreveu e dirigiu um filme chamado O Segredo das Abelhas, né? Ela escreveu e dirigiu um filme chamado A Vida Secreta das Abelhas, né? The Secret Life of Bees. Então, esse filme já era um filme militante, ativista de causas raciais, né, do movimento negro e também do movimento feminista. Então aí, pô, você fala que o cara já era um militante, já era um ativista, né? Já tinha passagem pela Marvel, pela DC, enfim. E de repente ele escreve um roteiro militante ativista que defende pautas progressistas, pautas, portanto, de esquerda. E este mesmo sujeito vai então encontrar uma diretora, quer dizer, que é alguém que vai pegar a fotografia, vai pegar a música, vai pegar os atores, vai pegar o roteiro, tudo, vai fazer tudo encaixar para transmitir, no final das contas, aquela mensagem para o público final. E ela fez um trabalho bom, porque este filme, sobretudo, ele não é clichê. E agora a gente vai começar na parte mais importante dessa crítica. Por quê? Porque, como não se trata de um filme clichê, não se trata de um filme assim, vamos lá, já que é filme de super-herói, vamos pegar a jornada do herói, né? Vamos colocar um dilema moral, um dilema ético para esse personagem central resolver, e nesse dilema moral e ético eu vou descobrir quem ele é lá no profundo da alma dele. Você não tem isso nesse
Você não tem isso no The Old Guard. Nesse filme eu fiquei bastante apreensivo quando assisti, porque praticamente todos os personagens do filme, eles têm a personalidade pronta. Eles já vêm com a alma deles prontinha ali. Eles têm certeza de tudo, eles estão num determinado caminho que eles têm que seguir, e eles estão cobertos de certeza, então eles não vão ter dilemas. Exceto pela personagem Freeman, que aparece depois de um tempo, a moça que eles vão buscar no Afeganistão, né, que ela também seria uma imortal, né? Exceto pelo personagem dela, que está em uma fase de descobertas, etc. Os outros, nenhum deles tem grandes... grandes não tem nenhum dilema. Não tem nada. Então você fala, bom, espera um pouquinho. Então quer dizer que você tem de um lado você tem um grupo que seria imortal, do outro lado você tem um vilão cuja característica é ser um mega empresário que não teria ética nenhuma e que seria um capitalista malvadão e que estaria afim, então, no capitalismo exacerbado dele, ele estaria, então, querendo explorar essas pessoas para transformar o dom de imortalidade delas, extrair esse fator de cura que é genético ou espiritual, ou não sei o que é, que ninguém sabe exatamente do que é, ninguém oferece uma explicação para isso, e acho que essa é uma parte muito boa, né? Extrair esse dom deles biologicamente e transformar num produto farmacêutico de mercado. Então, quer dizer, você tem uma pegada aí em que você já está militando muito. Você já tem então um sujeito. Quem é o vilão? Qual é a característica do vilão? A característica do vilão é que ele é um capitalista malvadão, sádico no nível pra cima, né, pra não falar um palavrão aqui, e esse cara que é sádico, não sei o que, tudo, ele no final das contas quer vender um produto no mercado. Então quer dizer que o mal, né, o que a estética do filme propõe? Propõe uma ética. Qual é a ética? Que você ser do mal é você ser capitalista. Portanto, você não vale nada. E além disso daí, você vai ter outros personagens no filme, como por exemplo um ex-agente da CIA. Esse ex-agente da CIA é justamente o cara que vai cometer uma traição terrível no meio da trama toda e vai levar à captura de duas pessoas inocentes. Bom, então você tem um ex-agente da CIA e você tem um capitalista da indústria farmacêutica. Então você já começa a ver aquele cenário de projeção mental que os ativistas da esquerda costumam ter, né? Os capitalistas são maus, são isso, são aquilo, e o cara, então, nossa, se é da CIA, é dos Estados Unidos, ele é mais mal ainda, sabe? Enfim, tem esse cenário todo. E os personagens, esse filme é de uma riqueza simbólica muito grande. Esse filme é de uma riqueza simbólica, ele tem que ser elogiado nesse ponto, porque a personagem central, a Andy, o movimento feminista condensado, tá ali na figura dela, é o movimento feminista. Na figura dos outros dois que acompanham ela, outros dois personagens que se conheceram durante as cruzadas, um estava do lado cristão, o outro estava do lado muçulmano, são um casal homossexual, uma dupla ali, né? Dois homens que mantêm um relacionamento. Então você vê que há uma simbologia nesse relacionamento de que então eles seriam apaixonados ali um pelo outro e que eles estariam, na verdade, sendo oprimidos historicamente pelas religiões dos muçulmanos, pela religião dos muçulmanos e pela religião dos cristãos. E você vê que esta é sim uma visão de esquerda. A esquerda diz muito isso. Então, esses dois personagens são representantes do movimento LGBT. A última personagem que aparece é uma representante do movimento racialista, do movimento negro, do movimento racial. Seria uma espécie de Black Lives Matter, né, que aparece ali, que é a Freeman. E ainda tem um outro personagem que está com a Andy há mais tempo, que esse outro personagem ele seria então um dissidente das guerras napoleônicas. Ele seria um dissidente do proto-imperialismo americano, aquilo que no futuro, né, ia se converter, assim, no decorrer da história, ia se converter no que a esquerda acusa os Estados Unidos de imperialismo,
que é de você mandar dentro do outro país, aquelas conquistas napoleônicas que serviriam de modelo, de inspiração para modelos econômicos e guerras diplomáticas dos Estados Unidos na atualidade. Então você vê que há um dissidente, e justamente esse é um cara também que vai dar mancada com a equipe. Então você vê que o dissidente do capitalismo, o homem branco europeu, ele é o malvado. Enquanto que os outros arquétipos, os outros estereótipos, os outros fenótipos, nenhum deles tem problema nenhum ético. Todos eles são absolutamente bons, angelicais, são fantásticos. Agora, em contrapartida, você tem o homem branco europeu que é do mal. Né? Que é isso? Isso é cabeça de esquerdista. Mas quando você pensa na pior parte, assim, que assim, você é um crítico, né? Você está assistindo aquilo ali e você busca o cerne da questão. Do que é que este roteirista, do que é que este autor está realmente falando? Qual é a mensagem que ele está realmente transmitindo para mim? Ora, no momento em que eu vi que os personagens estavam todos prontos, que eles não iam ter assim, aprendizado nenhum, que esses personagens eles não teriam então assim uma curva de abertura de consciência, por exemplo, de expansão de consciência, de horizonte de consciência, então eu comecei a perceber que a mensagem estava em algum outro lugar. E aonde estava a mensagem do filme? Que você só vai entender isso no final. Na história da Andy. Isso é para quem prestar muita atenção, tá? Na história da Andy. Por que na história da Andy? Porque a Andy ela é uma pessoa que tem a história dela mapeada por um outro personagem. Isso daí vai aparecer depois. E ela então participou de guerras em tal época, em tal época, em tal época, e teve tais bons resultados, e tais bons resultados, e ela é obrigada a apagar os rastros dela para que ninguém descubra do dom dela de ser assim, imortal, né? Então quer dizer, é assim, o que é que este autor está dizendo para nós? Esse autor está dizendo para nós o seguinte, né, o pano de fundo dele é que as lutas das minorias remontam milênios. É isso que ele está dizendo. E aí então você vai encontrar de pano de fundo, lá atrás, de mensagem praticamente oculta, que não fica claro isso, aquele ditado lá, aquela frase do Karl Marx que diz que a história da humanidade é a história da luta de classes. Então é um filme profundamente marxista, mas não no sentido clássico, onde você tem a classe proletária, quer dizer, os trabalhadores lutando contra, então, os proletários lutando contra a burguesia. Não seria exatamente isso. Seria uma luta de minorias contra uma burguesia que os estaria oprimindo, né? Qual é o papel que o vilão do filme desenvolve? O papel dele é o seu papel do burguês opressor, do capitalista endinheirado, sem ética e opressor. Quando, na verdade, assim, o problema da pessoa fazer militância nas artes é que ela reduz a arte, ela reduz essa nossa capacidade de percepção, a capacidade de sentir as coisas a uma projeção sociológica, né? Então você diz, sociologicamente, eu tenho um número X% de pessoas de uma determinada minoria que estão sofrendo por tais e tais problemas, então eu preciso de uma medida política para resolver isso daí. Tá bem, tudo bem, só que agora você pode até usar isso daí dentro da política, o que é válido, o que é legítimo, o que é genuíno. Agora, você não pode, de forma alguma, querer transformar isso daí em arte. Por quê? Porque não vai ser uma arte que te faz rir, que te faz chorar, que te desperta emoções genuínas, que te desperta aquelas emoções verdadeiras, você se reconhece naquilo, né? Uma coisa é você assistir o Rei Leão, a Mufasa aparece nas nuvens, e aí você vê o Simba, né? Então quer dizer, você naqueles momentos, você vê o Rocky lutando lá, e quer dizer, ele é o garanhão italiano no primeiro filme, e ninguém acredita nele, está levando uma vida que é uma porcaria, e ele aparece uma única chance para ele fala para ele mesmo, fala, tudo que eu tenho que fazer é ficar de pé no final, eu não preciso nem ganhar a luta, se eu empatar já tá bom. Então aquilo ali, aquelas lutas do Rock 1, 2, 3 e 4 pelo menos, são lutas muito emocionantes, muito emocionantes. Os 5 e o 6 eu não vou falar, mas as lutas do 1 até o 4 são muito emocionantes.
Quando você realmente tem aquele momento de superação acontecendo, né? E, enfim, você não vai ver isso nas obras militantes. O The Old Guard é um desses filmes. Eu não conheço ninguém que vai assistir o The Old Guard para sempre. Você vai falar assim, nossa, agora esse negócio tocou meu coração, mexeu com a minha alma, eu quero assistir isso daqui de novo. Eu sei de gente que todo ano fala assim, chegou janeiro, sabe o que eu vou fazer nas férias, até começar o ano efetivamente, em fevereiro, carnaval, etc. Até lá eu vou maratonar Vingadores, vou maratonar Star Wars, vou maratonar Supernatural. Enfim, você tem pessoas, vou maratonar The Walking Dead, vou reassistir esses filmes que têm um significado profundo para mim. Você não vai conseguir isso em filmes militantes, porque são filmes baseados, na verdade, são filmes baseados em projeções de sofrimento, extraídos de contas matemáticas de sociologia. Então, um número X de pessoas da sociedade tem tal problema. Aí você começa a projetar, romantizar o sofrimento daquelas pessoas. Existem boas obras na esquerda? Existem. Se você pegar, por exemplo, as músicas do Racionais, quando eles se colocam como narradores daquelas situações que eles estão vivendo, são músicas emocionantes, né? Diário de um Detento, você vive naquele momento ali, você fala, poxa, essa é a situação do detento. Você não vai chorar, não vai sorrir, você vai ter uma sensação estranha, que você vai começar a conseguir, o Mano Brown ali, o Ice Blue, o pessoal do Racionais, consegue criar a empatia da pessoa que ouve a música deles com a pessoa que está naquela situação. E a partir daí você fala, bom, peraí, nós de fato temos um problema, porque está muito bem descrito. E é uma situação real, né? Não estou dizendo que é para você ter dó, ou gostar ou não gostar, estou dizendo a qualidade da arte, a qualidade daquilo. Então você vê que, por exemplo, eles agora estão num ponto de entrar para a história. Racionais MCs estão num ponto de entrar para a história agora, né? E quem que não ouviu aquele menino no final de semana, né? Vamos passear no parque, então quer dizer, quando você ouve aquelas realidades que eles estão colocando, Fórmula Mágica da Paz, etc., você vê que aquelas realidades elas não são sociológicas. Aquilo ali são descrições de evento de quem viveu aqueles eventos, de quem realmente viveu aqueles eventos. Aquilo ali é uma narração que tem uma certa alma. Agora, do outro lado, você pega aqui, o filme das minorias, isso e aquilo. Ainda a mensagem de fundo do filme ainda é que a história da humanidade é a história da luta de classes e que isso, então, seria a história sendo recontada aqui nas mãos do Greg Rucka e que este grupo de super-heróis, por assim dizer, seria, então, uma espécie de romantização das histórias que nós nunca ficamos sabendo, porque na verdade são as minorias e não sei o quê. E depois você vê que o que ele está dizendo, assim, que ele está tentando colocar é que as minorias é que estão sendo exploradas pelo capitalismo. Alguém conhece um empresário que fala assim, escuta, eu vou contratar participantes de minorias porque eu sou sádico. Porque eu sou sádico e quero ficar judiando dessas pessoas no trabalho. Então, quer dizer, quando você vê, por exemplo, a relação patronal, a relação patrão-empregado, ela é uma relação opressora? Ela é uma relação opressora. De fato, você ter horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar, você tem que dar satisfação, elaborar relatórios, você tem que dizer o que é que você esteve fazendo naquele período, você tem que atingir metas que às vezes você não está nem com ânimo para fazer aquilo, sei lá, o cara brigou em casa, sabe, o filho passou mal, a filha passou mal, a mulher não está bem, o homem não está bem, acontece alguma coisa, a pessoa tem que ter aquele compromisso assim sólido com o trabalho. Às vezes fica uma coisa meio desumana mesmo. E isso não é uma coisa que você pode dizer assim, é exclusivo das minorias. Não, pelo contrário, é todo mundo que sofre isso. É absolutamente todo mundo que sofre isso. Né? Se chegar no final do mês e falar, puxa, eu queria ganhar mais, acho que estou ganhando pouco do que eu estou fazendo. Enfim, esse tipo de questionamento é a coisa mais natural, mais antiga do mundo. Você vai encontrar, se eu não me engano, no livro de Tiago, no capítulo 4,
alguma coisa falando a respeito disso. E a gente está falando da Bíblia, está falando de um livro que tem para isso seus 2000 aninhos, né? Tem 2 milênios nas costas. E lá você já vai ver alguma coisa desse tipo. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: o filme é militante. O filme é militante. Sim, o filme é militante. Não é de uma militância marxista original, né, de dizer que a classe trabalhadora está contra a classe patronal, contra a burguesia. Não, não é isso. É um filme que faz uma adaptação de consciência, ele faz uma adaptação simbólica, onde então seriam as minorias que estariam sendo exploradas pelo capitalismo selvagem, não sei o que, coisa e tal. E aí nós então temos aqui o seguinte questionamento. Pessoal, o pessoal da direita, que é um pessoal que eu sei que me segue bastante, tem que fazer a seguinte reflexão. O Greg Rucka prometeu desde o HQ, desde a história em quadrinhos, uma história militante. E ele entregou isso? Ele entregou. Se ele entregou aquilo que ele prometeu, ele fez uma coisa ruim? Não, ele não fez uma coisa ruim. Pelo contrário, ele cumpriu com a palavra dele. Então o filme neste sentido é bom. E agora, quando você vai olhar no sentido, mas a sociologia, ela é um reflexo da realidade, não sei o que, então, não, você pode mentir usando estatísticas, e todo mundo sabe disso. Tem até um livro chamado Como Mentir Usando Estatísticas, né? Vocês dêem uma olhada na Amazon, etc., vocês vão encontrar. E ainda, você tem aquela velha coisa, né? Escuta, o que está sendo contado nesse filme, a mensagem de fundo dele, ela reflete a realidade? Não, não reflete. Isso faz dele um filme ruim? Pode fazer dele disso um filme ruim para você e para outra pessoa. Mas dentro da proposta do roteirista, não. Né? Estraga a experiência, quer dizer, não vai ser uma coisa emocionante, porque você sabe que é uma coisa mentirosa, né? Enfim, mas tudo bem, aí cada um tem a sua opinião. E agora, aí eu levanto por último um questionamento. Pessoal, quando essas minorias aparecem com os seus problemas, com as suas causas, mas tem o racismo, tem o racismo, tem o pessoal dos homossexuais, tem isso e aquilo, enfim, problemas das mulheres. Bom, muito bem, o que está sendo oferecido para essas pessoas em contrapartida? Porque a esquerda coopta essas pessoas prometendo solucionar o problema delas. Nunca solucionou. Não é verdade seja dita, porque senão essas pessoas, se o problema tivesse sido resolvido, as pessoas não continuariam anos e anos militando na mesma causa inicial. Né? Então você vai ter lá, por exemplo, o movimento racial, o movimento negro, está reclamando de racismo e tal e atribuindo isso à direita. Mas espera aí, eles cobraram da esquerda também? Né? Poxa, vocês prometeram pra gente que vocês iam fazer isso aqui. Vocês fizeram ou vocês ficaram apenas lacrando e crescendo em cima do sofrimento das pessoas de pele negra? Vocês realmente fizeram alguma coisa ou o problema continua e vocês estão apenas usando eles? Né? Então essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte: ninguém se insurja, ninguém se volte contra este filme ou qualquer filme desse tipo. Sabe por quê? Porque a direita está produzindo apenas documentários que lembram ali às vezes o Discovery, às vezes o History, né? São documentários, não quero citar nomes, mas são apenas documentários, não estão trabalhando arte de verdade, né? E esse espaço está sendo ocupado pela esquerda, né? O que a direita está fazendo? Quando a esquerda aparece com essas propostas, quais são as contrapropostas da direita? Eu só vi até agora o Bolsonaro fazer uma proposta que foi inclusive acatada por muitas mulheres. Quando o pessoal começou a falar de estupro, isso aqui, ele falou: olha, castração química. Quer dizer, você nunca mais, o estuprador nunca mais vai fazer isso com ninguém. Né? Ele colocou uma proposta, mas para além da proposta do excelentíssimo senhor presidente da República, o Bolsonaro, para além dessa proposta, vocês ouviram alguma coisa de mais algum direitista? Difícil. Então, o que a direita oferece muito? A direita oferece palestra. Fala assim: não, tá ali, ó, o discurso motivacional. Se o Pelé conseguiu, você também consegue. E aí você devolve o problema, que é um problema social, para a pessoa que está sofrendo o problema.
Você devolve a mazela social para aquela pessoa que está sofrendo a própria mazela social. Então não é assim que se toca esse barco. Pessoal, eu estou falando aqui assim, fazendo inclusive uma autocrítica aqui, sabe? Eu acho que é um momento de, já que vocês querem, poxa, eu não quero assistir um filme militante, não sei o que lá, cadê os artistas de direita ocupando esses espaços? Porque a esquerda está lá fazendo. Olha o tamanho do time que o Greg Rucka conseguiu para fazer isso. Olha o número de produtores que ele reuniu para que com esses produtores ele alcançasse um investimento de 70 milhões de reais para fazer esse filme e colocar ele no Netflix. Agora, cadê o pessoal de direita fazendo isso? É difícil, né? Você tem meia dúzia fazendo, se é que tem. E isso sem contar os documentários. Tira os documentários de lá, não está valendo nada. Em termos artísticos, documentário e nada é a mesma coisa, tá? Então, pessoal, é isso. Essa daqui foi a minha crítica sobre o filme The Old Guard, tá? A Velha Guarda. Eu espero que vocês gostem, espero que tenha sido útil aqui para alguém, tá? Um beijão para todo mundo e logo logo a gente volta com mais críticas de mais filmes. Quer que eu comente algum filme, quer ouvir o que eu penso a respeito de alguma coisa, quer que eu analise alguma coisa? Traz aqui para mim, mete nos comentários, aí eu vou atrás. Neste canal se agradece em primeiro lugar a Deus, sem o qual nada faço nem quero. Tá aqui, sem Deus não tem negócio. Um beijão para todo mundo. Quem quiser participar no grupo, no WhatsApp, grupo no Telegram, aqui embaixo também vai estar, aqui embaixo também na descrição deste vídeo vai estar então o link para vocês entrarem em contato lá, tá? Tem o blog aí, vai ter o endereço também. Quem quiser ter o download no blog dos 5 gibis, das 5 revistas de histórias em quadrinhos do The Old Guard, que foi nas quais o filme foi baseado, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijão para todo mundo, fiquem todos com Deus e até a próxima.